apaixonei por um rapaz. A gente começou a ter uma relação, um relacionamento, e com essa idade, a gente não tem muito o que fazer. Então, quando a gente começa a namorar, a gente acaba ficando louca de paixão, se entrega, é aquela loucura. A nossa vida gira em torno da vida da outra pessoa e a gente passa a não enxergar mais a gente. Eu tava passando... A gente vivia brigando. Ela chegou na casa da minha sogra questionando por que eu não estava na aula, por que eu não estava estudando, por que eu estava lá dentro da casa dela, o que estava acontecendo. Eu estava com a consulta marcada e a minha sogra ia me levar no médico, pois a minha mãe me catou pelo braço e ela mesma me levou. Me levou lá no posto de saúde, a enfermeira foi me atender, eu comecei a falar tudo o que eu estava sentindo. E ela começou a me receitar alguns remédios e minha mãe falou: não, moça, passa logo o teste de gravidez pra menina, que essa menina tá grávida. Ela pegou e passou o teste, minha mãe me levou até o banheiro e eu fiz o teste de gravidez. E deu positivo. Grávida, com 13 anos de idade. E minha mãe falou: falei, bem que eu disse, né, que eu ia esperar um bebê, que nós estávamos esperando um bebê. Dali em diante, eu passei a morar dentro da casa da minha sogra. E assim, meu namorado nem trabalhava na época, eram 2 crianças. E a gente começou a viver dentro de um relacionamento, onde vinha muitos comentários ofensivos, vinha muitas ofensas. Nosso filho nasceu. Quando nosso filho nasceu, meu marido começou a trabalhar e logo a gente alugou um cantinho pra gente tocar a nossa vida. Pouco tempo depois, meu marido apronta comigo. Ele me traiu com a minha própria prima. Ele colocou a minha prima em cima da moto dele e levou ela pro motel. E é claro, né? Fiquei morrendo de ódio, separei, terminei. Arrependido, sofrendo, falando que nunca mais ia fazer isso. Eu acabei perdoando e voltando. E hoje, ele me trai várias e várias e várias vezes. Eu tô aqui, ao lado dele. E eu só tenho 17 anos de idade. Eu não tô trabalhando, porque eu não tenho nem experiência. Ele sempre foi muito machista e nunca me deixou trabalhar. Tô com 2 filhos nas costas. E nem arrumar trabalho, eu não sei se eu consigo, porque nem os meus estudos eu ainda não terminei. Mas eu tô terminando. E sinceramente, não tô enxergando uma luz no final do túnel. E eu venho mais como um pedido de ajuda, um comentário positivo, uma luz no fim do túnel, para que eu possa ter a minha independência e conseguir sair desse relacionamento. Porque se depender de onde eu tô, eu já tô morta. Hoje eu tenho 16 anos de idade, mas essa história começa quando eu tinha 7 anos. Eu sou estrangeira e me mudei pro Brasil. Eu prefiro não falar de que país sou, porque eu ainda estou num processo de cura, muitas coisas sabia sobre a cultura. E eu era uma menina diferente. Na escola era estranho, porque eles sempre riam de mim, faziam piada, brincava com o meu sotaque, pediam para eu falar coisas em português que eu não entendia o significado para as outras pessoas rirem. Quando eu falava que não, sempre me julgavam e falavam que eu não era normal. E por conta desse peso que eu passei na escola, foi tudo muito sofrido pra mim não ser aceita, não ter uma amiga. Essa amizade me abandonar, me deixar, que eu ficava possessiva, eu queria controlar, eu criava uma dependência e acabava fazendo com que essas amizades se afastassem de mim, porque assustava. Então eu tinha essa dificuldade de relacionar. Eu sentia falta também dos meus pais me darem mais atenção, eles trabalhavam muito. E anos de idade. E eu comecei a ficar com o filho da vizinha, que na época tinha uns 17, 18 anos. Ou seja, 10 anos mais velho do que eu. E ele era irritante, era um inferno ficar lá também. Ele sempre me provocou. Isso não era legal, eu nunca soube me defender. Mas teve um dia que eu tava no meu quarto, os meus pais saíam pra trabalhar e ele ficava cuidando de mim lá em casa. E
ele tava deitado no chão do meu quarto, ele tava me irritando, ele tava mexendo nas minhas coisas, ele tava me provocando, sabe? E eu tava com muita raiva dele, eu tava muito irritada. Então eu meio que, tipo, chutei a cabeça dele. Mas não foi um chute pra machucar, pra nada. Foi tipo, encostei nele, assim, tipo, empurrei ele com o meu pé. E aí foi a primeira vez que ele me machucou, assim. Ele com aquela dor. E isso sempre se repetia. Eu não sabia o que era, nem minhas partes, nem o que estava acontecendo, mas eu sabia que doía muito. E era sempre, era só minha mãe sair de casa e ele vinha e fazia o que ele queria comigo.